Olá, meu irmão, bom dia. Estamos aqui para mais um momento com Deus. Eu queria compartilhar uma passagem que se encontra no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Assim diz a palavra do Senhor: Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Amém? Existe uma passagem, um conto, que ele fala de um ator que trabalhava no circo e ele resolve adotar uma pequena serpente. A pequena serpente inicialmente tinha o tamanho da sua mão. E ele começa a cuidar dessa serpente, leva ela para casa, ele alimenta essa serpente, ele coloca ela a dormir no seu quarto e a serpente ela vai crescendo com o passar do tempo. Em um determinado momento, aquele homem leva aquela serpente para uma de suas apresentações, já imensa a serpente. E quando ele vai subir com ela no palco, uma das pessoas que está ali assistindo faz uma pergunta para ele. Fala: ei, você não tem medo dessa serpente te engolir, de te picar, de te ferir? Ele fala: não, essa serpente aqui era de estimação. Eu cuido dessa serpente há muito tempo e ela me conhece. Então eu dou um simples sinal para ela e ela vai me soltar. E aquele homem se dirige até o palco e começa a fazer ali a apresentação. Em determinado momento, aquela serpente se enrola em seu pescoço. E ele começa a bater com as mãos na serpente, o público ali sem entender o que estava acontecendo, quando de repente só se escuta o barulho dos ossos se quebrando. Essa história eu queria contar para os irmãos. E ela relata a respeito dos nossos pecados. Eles começam pequenos e nós vamos alimentando aquele pecado, a gente vai cuidando daquele pecado e de repente aquele pecado vai crescendo, ele vai crescendo, nós vamos acostumando com o nosso pecado, nós vamos nos relacionando com aquele pecado, ficamos íntimos daquele pecado, quando de repente, num determinado dia, aquele pecado te domina. E te domina para sempre. Meus irmãos, esse versículo aqui também ele fala a respeito do pecado, que aquele que fala que não tem pecado está enganando a ele mesmo. O pecado nós temos que lutar contra ele diariamente. Ele começa na nossa mente, ele desce para o nosso coração. Então nós devemos cortar esse pecado pela raiz. Pedir a Deus que nos ajude